Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver o que aqui, meu? Vocês acreditam que eu tenho 12 mil na minha mão aqui, ó? 12 mil reais aqui, ó. E não é barra de ouro, não. É SSD de 8 terabytes de armazenamento. Um SSD NVMe com altas taxas de velocidade e que tem 8 terabytes de armazenamento. O que vocês acham disso aqui, galera? Um tanto quanto diferente, né? Eu recebi esse SSD aqui pra gente fazer um vídeo e não foi a marca que me enviou esse SSD. Foi um amigo meu que recebeu pra fazer review, porque ele entende muito de SSD e ele vai estar nesse vídeo de hoje aqui conversando com a gente pra gente entender algumas diferenças de projeto bem interessantes que a marca teve que fazer, que os fabricantes tiveram que elaborar para conseguir fazer um SSD tão rápido e com essa densidade toda de armazenamento. E o que eu quero dizer, galera, é que o intuito desse vídeo, a ideia principal não é nem focar nisso aqui em si, tá? Nesse SSD que é um Sabrent Rocket 4 Plus. É um foguete 4 Plus aqui. Essa marca por si só, a gente nem conhece muito aqui no Brasil. Isso nos Estados Unidos que é mais conhecido. Eu realmente aqui nunca tinha ouvido muito falar, mas é uma marca boa, que tem muito SSD bom e rápido, enfim. A ideia principal é a gente ver nos quesitos de funcionamento e nos quesitos até de desenvolvimento do projeto, desde a memória flash NAND de um SSD, o tipo da memória, QLC, TLC, a quantidade de DIEs que tem dentro da memória flash NAND, a quantidade de canais e como tudo isso funciona junto do controlador do SSD também. Deu pra entender, mano? Certamente que sim. Então esse vídeo de hoje aqui a gente vai ter um review disso aqui e também um estudo geral sobre SSD. Vai ser bem legal. Se tu gostar, já sabe, pode deixar o like, se inscreve aqui no canal, se junta à nossa turma MW Informática e é isso, vamos lá. Então galera, esse aqui é o bicho, né? Vou começar a fazer um unboxing desse Celta aqui, Celta de bolso. Esse é o SSD NVMe, formato 2280, tamanho padrão, Sabrent Rocket 4 Plus. Uau! 8 terabytes, bicho. Quando a gente abre a caixa aqui, ó galera, o negócio vem com estojinho. Era o mínimo de se esperar, né? Olha só, pode virar uma carteira isso aqui. Nada a ver. Ó, é um guia rápido, manual de instrução. Que manual que teria, né? Pra um SSD desse. É, manual de como instalar na placa-mãe. Entendi. O que mais aqui? Unlock the speed. Tá, só um detalhezinho. E aqui tá ele. É ele que nós queremos. Ó, do outro lado aqui tem o design, o visual. Já dá para ver que a chapinha aqui, ó, a fita de cobre que serve como dissipador, já foi removida algumas vezes, pra gente poder ver aqui a memória flash NAND em si, o controlador e a memória DRAM. São 2 GB de memória RAM, DDR4 aqui. E ao total a gente tem esse adesivo aqui, não vou tirar, mas tem 4 memórias flash NAND aqui, mais 4 aqui. Doideira, né? Eu vou pegar e colocar de novo o adesivo aqui, galera. E vamos lá na porta M2 do PC, já vou plugar e vamos fazer um teste de velocidade para ver quais velocidades que a gente consegue atingir aqui nesse bicho, tá? Aí, imagina só, né, galera? Tu vai fazer, sei lá, manutenção de um PC, para quem faz manutenção aí, né, e acompanha o canal. Imagina tu receber um PC para fazer uma formatação, sei lá, fazer qualquer manutenção, limpeza, seja lá o que for. E aí tu vê ali que o meliante traz o PC com um SSD de 12 mil conto. Putz grila, né? Opa, pera aí, não é esse PC que eu quero aqui não. Me confundi. É esse PC aqui. É meio parecido, né? Eu não tô louco também. Então, galera, enquanto eu tô instalando esse NVMe aqui, eu tenho um rápido anúncio para vocês. Nos dias 10 a 14 de outubro, aqui no canal, a gente vai ter uma minissérie muito legal chamada Histórias da Informática. É um conteúdo bem diferente que a gente vai ter aqui, que eu fiz uma pesquisa e a gente vai falar sobre 2 caras que são gigantes na tecnologia, no TI, Bill Gates e Steve Jobs. E a gente vai falar sobre a história deles desde o início, tá? Quando os caras eram adolescentes, eram mais juvenil mesmo. Os caras eram nerdola, trabalhavam na garagem da casa. Quais foram os passos deles, o que eles fizeram e como que eles chegaram para ser gigantes, né? E construir esses impérios, Microsoft e Apple. Além da história deles, a gente também vai ver na prática diferenças práticas entre MacBook e notebook, um PC Windows e um iMac, um PC Mac, vai estar bem legal. A gente vai fazer um Hackintosh também, usar num PC aqui, vai instalar o sistema macOS. Todo esse conteúdo é grátis, tá? Todo mundo pode assistir. Só um detalhe, alguns episódios vão sair no canal liberados, normal, e outros episódios vão ser liberados só para quem cadastrar o e-mail nesse link aqui embaixo da descrição. Mas tu não precisa pagar nada, eu só quero que tu cadastre o teu e-mail aqui, para mim poder te enviar os outros episódios, porque alguns episódios vão ser de aula prática, que vai ter parte 1 e parte 2. Então, para não perder nada, acessa o link aqui embaixo na descrição, cadastra o teu e-mail, fechou? E eu falei e não instalei. Que coisa, não? Foi, galera, instalei. Agora vamos ligar o bicho. Vamos lá, faz timelapse, editor. Poupei com a edição agora. Eu mesmo fiz a sonoplastia. Nossa.
Aí, galera, a plataforma aqui de teste é Ryzen 9 5900X, placa-mãe Aorus X570S, é uma Aorus Master, placa de vídeo AMD Radeon RX 6650XT. São 16 GB de RAM Aorus também, e só. Então, galera, ele tá embaixo do dissipador da placa-mãe agora. Eu abri o site da marca, Sabran, e a gente tem algumas informações técnicas do bicho. Olha só, o valor dele lá fora é $1.500. Mexaria, né? O bicho já é caro lá. As informações técnicas, já que ele tem 8 TB de armazenamento, olha só isso aqui, galera. A capacidade de TBW dele, a capacidade total de regravação, 5.600 terabytes, é 5.6 petabytes de TBW, é coisa pra caramba, né? Nossa senhora. E aí a gente tem aqui, como de praxe e costume no canal, Crystal Disk Info, para ver a informação de saúde, informações gerais do SSD ou HD, e aqui tá bonitão, né? 8.000 GB, ó, pouquinho usado, ó, o bicho tá novinho, tá rodando em PCI Express 4.0, 4 linhas, então a capacidade total aqui de transferência de dados. A temperatura dele agora tá 26 graus Celsius, belezinha? E vamos botar aqui pra fazer um teste de velocidade, tá? A gente vai ver até a temperatura que ele vai chegar, fazendo esses testes aqui de leitura e de escrita, né? Eu vou ir trocando de um disco para outro aqui que ele vai atualizando, olha só. Já foi para 34 graus Celsius, olha a velocidade lá, ó, 7.300 megabytes por segundo. O bicho é rápido. Ó, agora aqui, 40, vamos lá, 42, 44, teste, ó, velocidade de leitura sequencial, ótima velocidade, né? Ó, agora até dá uma caída já, ó, temperatura, eu fico dando F5 aqui, atualizando. Ó, tá fazendo os outros testes agora, aqui normal já, né? Outros testes aqui de velocidade aleatória, de leitura aleatória, então já normal. Temperatura aqui manteve boa. Aí, galera, agora começou o teste de gravação, ó, sequencial, 6.000 megabytes por segundo, show demais. E agora a temperatura tá começando a dar uma subidinha, ó, tá beirando 50 graus Celsius. Isso aqui em notebook, galera, eu cheguei a testar em um notebook esses dias, ele foi para mais de 80 graus Celsius dentro do notebook, cara, muito quente. O notebook também ele não tinha nenhuma espécie de dissipador, então era o dissipador ali, a fitinha de cobre que vem em cima dele. E já não é tão eficiente quanto um dissipador mais grosso, né, mais denso, como esse que eu coloquei aqui no PC. Já ajuda muito mais. Olha só, 51 graus Celsius. Dentro do notebook ele já estava a 80 graus aqui. O que acaba sendo interessante a gente prestar atenção, né? Como é um ponto de calor a mais no teu notebook. Olha lá, ó, 5.9 ou 5.900 megabytes por segundo, né? Escrita aleatória, enfim. Ó, a temperatura agora já deu uma queda. Já foi o mais estressante pelo visto aqui. E aí, finalizou o teste, galera. Ótimas velocidades. A temperatura máxima foi ali nos 52 graus Celsius. Então agora, pra gente entender um pouco mais desse bichão aí, vamos para um bate-papo. Então, galera, pra gente entender um pouquinho mais desse Super SSD aqui, ó, a gente tem mais uma vez a presença ilustre dele, do enigmático, do mestre dos SSDs. É o Gabriel Ferraz, detetive virtual de SSDs. Fala aí, Gabriel. Salve, pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos muito bem, muito obrigado. Show. Então, bicho, obrigado mais uma vez pela presença, tá? Eu que agradeço pelo convite. Disponibilizando o teu tempo mais uma vez. E uma coisa, tá, galera? Vocês não sabem, cara, mas esse vídeo aqui, agora é a segunda vez que a gente vai gravar e vai conversar, vai bater esse papo aí desse SSD. A gente tinha gravado já dias atrás e eu, cara, né, com a minha super inteligência, não consegui dar um jeito de ferrar com todos os arquivos. E a gente tá mais uma vez aqui. Foi Moisés, não consegue, né? Não consegue, né? Tá bom. Então vamos lá, Gabriel. Primeira coisa. Manda bala. 8 TB, nesse mesmo tamanho, nesse mesmo formato 2280. O que muda principalmente dessa alta densidade de armazenamento de um SSD convencional NVMe que a gente tem aí de 512, 1 TB, sei lá, 2 TB, para mim já é um super SSD em quantidade. O que é o desafio do fabricante de fazer isso aqui, nessa quantidade aqui, e o que mais sofre para fazer? Bom, primeiramente, a principal diferença em questão de desempenho é bem pequena, pois, querendo ou não, esse SSD, ele teria um desempenho similar a um SSD dessa mesma lineup, como se fosse um de 1 TB e de 2 TB. Tendo dito isso, um dos principais desafios que os fabricantes tiveram para fabricar esse modelo em específico foi ao utilizar os DICE, são aqueles chips de armazenamento deste modelo em si. Porque o que acontece? Como você mesmo sabe, SSDs de alta densidade tendem a utilizar aqueles DICE do tipo QLC, sabe, de 4 níveis por célula? Sim. E como esse utiliza DICE do tipo TLC, foi bem difícil fazer a implementação nesse projeto. Porque, vamos lá, por diversos fatores. Primeiramente, quando a gente pega um DICE do tipo QLC, a capacidade média que a gente geralmente encontra deles são de 1 terabit, ou seja, cada DICE tem em média 128 GB. Beleza. Quando a gente fala de TLC,
a gente tem tanto DICE de 256 ou 512. A média, geralmente, dependendo da marca e modelo do DIE, é de 512 gigabits. Então, no caso, o principal desafio que os fabricantes tiveram para fazer um SSD utilizando DICE TLC foi que seria basicamente impossível fazer com DICE do tipo de 512 gigabits. Por que isso? Porque caso seja utilizado DICE de 512 gigabits, se a gente dividir 8 terabytes por 64 gigabytes, seria um total de 128 DICE. Isso é basicamente impossível de ser feito. Por quê? Porque quando a gente fala de um SSD no formato 2280, a gente está falando das dimensões físicas dele, correto? Sim. Como qualquer dispositivo eletrônico, ele tem parâmetros que é seguido por algumas empresas. Tipo, tem que ter uma profundidade tal, uma altura tal. As NAND flashes, que são aqueles que a gente encontra chips de armazenamento, eles têm uma altura máxima permitida. Caso nós quiséssemos utilizar DICE de 512 gigabits, cada NAND flash teria que ter 16 DICE, uma em cima da outra, e isso acabaria ultrapassando o limite permitido. Então esse foi o primeiro problema que eles encontraram. Se fosse o SSD ia ficar mais grosso, assim, ia ficar um hambúrguer de 3 carnes. Dando analogia. Tá, sim, exatamente. Entendi. Até pra botar dissipador pra instalar no notebook, instalar no PC, não ia dar muito certo. Em alguns casos, por exemplo, esse SSD ele não tem dissipador, mas caso tivesse sido feito com um SSD que tem dissipador, por exemplo, se você pega o dissipador na parte inferior, ele poderia até ficar um pouco mais para baixo e interferindo na instalação na placa-mãe ou notebook até, devido à espessura. Sim, entendeu? Daí tivemos outros problemas também. Consumo elétrico. Como a quantidade de DICE seria muito grande, ele acabaria ultrapassando muito o limite do conector M.2. Fisicamente, pelas especificações do conector, se não me falha a memória, ele consegue fornecer, acho que 10 watts, que seria 3.3 volts, que é a rail do conector, e 3 ampere. Esse é o máximo que ele conseguiria. No caso, ele já ultrapassaria, entendeu? Sim. Para você ter uma ideia, a unidade de 4 terabytes desse SSD aí, que tem 64 DICE, ele teve um consumo de 9.73 watts. Agora imagine esse com 128 DICE. Nossa senhora, tá louco? 9 quantos watts? 9.70 alguma coisa. 9.7, eu não me recordo de cabeça. Eu testei há um tempo atrás, eu não me recordo de cabeça. Nossa, imagina isso, galera. Um SSD M2, um NVMe consumindo quase 10 watts, cara. O padrão de um de 512, um de 1 terabyte, fica quanto consumo? Se a gente for pegar um SSD SATA, geralmente fica por volta de 1,5. 1 watt. Alguns SSDs mais topo de linha, uns 2 watts, assim. Putz, grila. Bem pouquinho, cara, bem pouquinho. Tá, e um NVMe normal? O NVMe 3.0, dependendo da marca e modelo, você geralmente vai pegar entre 2 a 3,5, chutando muito alto, 4 watts, assim. Alguns SSDs super topo de linha. Olha só, galera. É mais que o dobro de consumo, cara. Putz, grila. Já um HD, por exemplo, se você for pegar um de 1 terabyte, que conforme você vai aumentando a densidade em cima, maior aumenta o consumo. Mas um HD geralmente varia cerca de 5 a 7 watts, dependendo do tipo de carga que você joga nele. Um HD? Um HD mecânico. De 7.200 RPM? Sim, 7.200. Eu testei acho que era um Seagate Barracuda de 1 terabyte. Tinha batido, eu acho que 5.7, perto de 6 watts, alguma coisa assim. Nossa, ele suga mais que um HD, cara. Tu vê, né, galera? Isso aqui é interessante, né? Quando tu diria que um equipamento mais moderno, assim, iria consumir até mais do que um HD já bem mais arcaico, né? Claro, né? É realmente interessante ver como que é sofrível fazer esse bichinho 8 terabytes. Sim. Tá, mas como tu tava falando então, seria impossível usar 128 DICE. No formato M.2, sim, devido às limitações da dimensão dele, porque querendo ou não daria. Sim. Talvez se fosse aquele 2210 seria possível, mas ainda assim teria que ficar colocando um DICE com tamanhos diferentes, tipo uma NAND flash com 16 uma com 8, então seria muito difícil, cara. Sim. Muito difícil. Aí, o que tem aqui então? Como é que funciona isso aqui? O que aconteceu? Esse Sabrent Rocket 4 Plus, ele tem 3 versões. Ele foi lançado, se não me falha a memória, em 2019 ou 2018, originalmente com o controlador Phison 18, que é o que tem aí, com lentes da Micron de 96 camadas. Em 2021 para 2022, saiu uma atualização com lentes da Micron de 176 camadas. 176. 176. Isso, que são aquelas mesmas DICE que você viu naquele seu SSD da Kodak, lembra? Que tinha aquele SSDzinho amarelozinho? É o mesmo DIE. Mesmo DIE. São um dos mais rápidos do planeta até o presente momento. Caramba. Até esse momento só tinha unidade de 500 até 4 terabytes. Eles decidiram então criar um de 8 terabytes. Só que, como eles não queriam fazer com QLC,
eles tiveram que fazer com TLC. Só que a gente entra naquele problema. O que eles fizeram? Como não tinha DICE TLC de 1 terabit, eles pegaram uma fabricante Kioxia, que é a antiga Toshiba Memory, pegaram o modelo de die BICS5, é BICS5, que é de 112 camadas, que originalmente era de 512 GB. Eles fizeram uma modificação, sabe os planes, que é a divisória dos dies em si? Eles aumentaram a quantidade de blocos dentro de cada plane, transformando ele em um die de 1 terabit, ou seja, de 128 GB. Foi assim que eles conseguiram chegar nessa densidade de 8 terabytes. Peraí. Ficou claro? Deixa eu ver se eu entendi, porque eu fico meio tonto. É muita informação. É muita divisa, cara. Então, cara. Tá, eles pegaram Flash NAND da Kioxia de 112 camadas. TLC. Isso. Tá, uma Flash NAND 3D TLC de 112 layers. Isso, exatamente. Como é que faz isso aí? Eles aumentaram a quantidade de bloco. Isso, o que acontece? Como eu havia comentado... Não, peraí, deixa eu te cortar aí rapidão. Manda bala. Capacidade original dessa Flash NAND, qual densidade que era? Capacidade original? Era 512 gigabits ou 64 gigabytes. Tá, e é isso, pô. O silício que tem ali é isso. Tá, divide isso em blocos e tinha um volume X já de bloco, que era essa densidade. Isso. Como é que usa a mesma peça, aumenta a quantidade de bloco e aumenta a capacidade? Então, aqui na verdade não foi a Sabrent que fez isso. A Kioxia já tinha disponível DICE do tipo BIC5 de 1 terabit. Só que eles não vendiam. Eles começaram a vender depois que alguns fabricantes começaram a pedir para fazer projetos como esse, entendeu? Daí, no caso, que eles conseguiram comparar esses DICE de 1 terabit, que é de 128 gigabytes, que possibilitou eles terem esse SSD de 8 terabytes. Pra ficar claro mais ou menos? Peraí, repete. Eles já tinham essa Flash NAND aqui em outra versão. Isso, tipo assim, quando o fabricante lançou a BIC5 originalmente, na conferência a BIC5, ela é vendida como 64 gigabytes. Mas eles tinham como fabricar de 256 gigabits, 1 terabit e tudo mais. Entendi. Eles só não fabricaram de 256, mas a de 1 terabit eles estavam fabricando. Por que você não encontra? Porque, querendo ou não, quando você aumenta a densidade, a velocidade cai drasticamente, cara. Muito. Por isso que eles acabaram não divulgando tanto e você não encontra. Qualquer SSD que você for encontrar utilizando esses DICE da Kioxia, o BIC5, a esmagadora maioria vai ser de 512 gigabits. A esmagadora maioria. Pô, legal. Não, entendi. Bacana. Tá, deixa eu pensar. Tá com mais alguma dúvida? Não, acho que nessa parte aí não. Uma nova pergunta. Mais uma vez, esses 8 terabytes aí, a gente tem velocidade muito boa aqui. E tu acabou de falar que aumentando a densidade, a velocidade é meio que prejudicada. No caso, quando a gente fala em velocidade, a gente não fala em si em velocidades sequenciais aleatórias. Tá. Se você for pegar originalmente, a BIC5 foi lançada de 64 GB que eu te falei, a Kioxia falava, ó, esse nosso die aqui tem 112 camadas, 64 GB e cada die consegue fazer uma velocidade de programação, ou seja, você gravar em cada die a velocidade de cerca de 130 megabytes por segundo, 130 a 132. Tá. Por cada die. Daí quando a gente bota esse tipo de 32 dies, 32 vezes 132, que dá aquelas velocidades que a gente fala, tipo 8.000 megabytes por segundo, 7.000. Tá, É assim que a gente consegue, entendeu? Então tá, vamos lá. Como o fabricante falava 132 megabytes num design que era com 4 planes, com um die de 64 GB. Eles não iam ter como fazer, pegar esse die de 64 GB no caso, deixar os 4 planes, que são aquelas 4 divisórias que tem dentro do die, eles então cortaram 2 planes. De 4 planes foi para 2. Tá. Então a velocidade já caiu para metade, já foi para 66 megabytes por segundo. Se você for daquela ferramentazinha que eu tinha te mostrado, você vai ver que lá ele fala que é 2 plane barra die. Em vez de ter 4 plane que originalmente tinha, foi para 2. Então a velocidade já caiu pela metade. Só que esse aí era o die de 512 ainda. Quando a gente foi pro de 1 terabit, a velocidade cai ainda mais devido à complexidade em questão de ligações elétricas dentro do próprio die, a quantidade de tempo que leva para ele poder acessar a quantidade de dies, blocos e páginas, que é para você poder ler os arquivos de tabela de mapeamento e tudo mais, entendeu? Tudo isso impacta na velocidade. Sim. Se a gente for falar que o de 64 GB dá 66 MB de velocidade, um exemplo, esse aí daria tipo uns 50, uns 55, 56. Tem uma queda um pouquinho sim. Então esse foi um dos motivos que a gente fala que ele é um pouco mais lento, entendeu? Pô, Ficou claro? É o que eu explico alguma coisa de novo? Tá, não, o que eu quero saber é mais desse lado assim também, Gabriel. A gente tem, vamos pegar aí, mais uma vez, né, mais comuns, 1 TB de armazenamento, 512 GB de armazenamento. Tem um número X de dies, e esses dies aí que tem canais de comunicação com o microprocessador.
com o controlador do SSD. Essa comunicação aí que dá essas velocidades, né? O controlador também tem que ser compatível com a velocidade da Flash NAND. Exatamente. E o controlador que a gente tem aqui dentro, como que ele tem a capacidade de trabalhar com mais DICE? Então, vamos lá. Esse controlador, se você for ver, ele foi remarcado pela Sabrent. Ele, na verdade, é aquele Phison E18 que eu havia comentado com você. Tá. Originalmente, ele tem suporte para trabalhar com 8 canais. Sabe quando a gente fala que tem 8 canais? Como se fosse um processador com dual channel, quad channel, octa channel. Ele tem suporte para trabalhar com até 8 canais de NAND flash. Só que quando a gente fala canal, é comunicação com o die, não é com a NAND flash, tá? Porque a NAND flash, ela pode ter tipo 4, 5 dies dentro dela. É comunicação direto com o die, entendeu? Tá, o canal é para die. O canal do controlador, ele é ligado no die. Tá. Se você tem que nem nesse seu exemplo aí, deu SSD de 8 terabytes, ele tem 8 flash NANDs, correto? Tá. 4 em cima e 4 embaixo. Só que dentro de cada flash NAND tem 8 dies. Neste caso, o controlador tendo 8 canais, vamos supor que ele vai se comunicar com a flash NAND número 1. Ele se comunica com os 8 dies ali simultaneamente ao mesmo tempo, entendeu? É assim que funciona a comunicação dele. Daí, no caso, a gente tem lá. Ele tem suporte a trabalhar com 8 canais e dentro de cada die em si, se você for ver no pinout deles em si, você vai ver que eles têm um pino chamado Chip Enable. Esse Chip Enable é aquele que eu havia comentado com você, que o controlador, ele manda o comando para esse die e ele fala, opa, o die 52, por exemplo, eu vou estar falando com você agora. Daí ele vai e começa a se comunicar com ele. Neste caso, o E18, que é esse controlador, ele suporta até 32 chip enable. O que isso significa? Significa que no melhor cenário, para ele ter o maior desempenho, ele consegue se comunicar com até 32 dies, entendeu? Sim. Esse é o máximo que ele consegue se comunicar de forma simultânea, entre aspas, assim, para ter o melhor desempenho. Entendi. No máximo ele consegue trabalhar com 32 canais. 8 canais, possibilitando 32 dies. É que ele se comunica como se fosse um banco, tipo assim, ó, fala com 8 dies, parou. Fala com 8, parou. Fala com 8, parou. Fala com 8, parou. Ele fica fazendo isso, entendeu? Ah, tá. Não é realmente de forma simultânea. Sim, é que ele faz aquele processo de intercalonamento, alguma coisa assim, que é o interleaving que eu havia comentado. Tá. Pô, legal. Nossa, que doideira. Cara, Muita coisa, cara. Eu achei muito impressionante, cara, essa capacidade dele aqui. E com velocidades legais, né? Agora, o que mais me espanta mesmo é consumo. Fora isso, tem problema de temperatura também, né? Quantos graus pegou nos teus testes? Então, utilizando o sensor do controlador, ele fica travado em cerca de 79, próximo de 80. Mas se você remover esse limite, ele passa de 105, cara. Nossa, galera, imagina um SSD... Claro, né, no teste extremo, né? No cotidiano vai ser difícil chegar nos 100 graus, não... Mas mesmo assim, vamos dizer que a gente libera isso. Imagina tu instala no teu notebook, já tem a fornalha da GPU lá, do processador, aí tu tem no SSD mais 105 graus lá de fonte de temperatura. Nossa senhora, muito louco. Uma outra coisa, olhando ele aqui agora, eu tô batendo o olho aqui na DRAM dele. A quantidade de DRAM dele que tem é quantos gigabytes? 2 GB. 2 GB. E o mais comum em um SSD de 512, 1 TB, é quanto de RAM? Geralmente, em boa parte dos SSDs, a gente tem aquele famoso esquema de 1 para 1000. A cada 1 GB de dados de armazenamento, a gente tem 1 MB de DRAM cache. Só que aí você já viu, imagina você colocar 8 GB de DRAM cache no SSD M2. Embora você tenha chip de densidade que dê para fazer isso, Sim. o preço do produto vai disparar, cara. Vai ficar muito caro. E a gente tem que ser sincero, não ia fazer diferença nenhuma. Se esse SSD tivesse 512 MB de DRAM cache, não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença. Como é que atua DRAM cache em auxílio por SSD? Pensa o seguinte, pensa que seu SSD fosse uma prateleira de 10 por 10 slots. Tá. Daí você, o controlador, você é a pessoa que guarda dados na prateleira. Vamos supor que você pegou, tipo assim, um livro. Você colocou no slot 20. Beleza. Vamos supor que você vai enchendo ele. Passa um tempo, você quer saber onde está o primeiro livro que você colocou. Você tem que saber onde ele está, correto? Sim. No caso, ele mantém algo que se chama de LUT, que é Lookup Table, ou tabela de mapeamentos. Tem um monte de nomes assim. Tá. E o que acontece? Como o SSD sempre vai movimentando os dados dentro de cada bloco, porque você sabe que eles nunca ficam parados, sempre vai de um bloco para o outro, em questão de durabilidade, que é aquele wear leveling. O que acontece? A tabela de mapeamentos ajuda que ele mantém essa tabela de metadados só contendo o endereço. Tipo, ó, o livro que o Miguel colocou na posição 20 inicialmente, agora tá na posição 50. Daí ele fala, ó, tá no chip, que seria a NAND Flash 8, tá no Die 4, tá no Plane 2, tá na bloco 50 e página 22, por exemplo. Ele vai falando assim o endereçamento dele. Entendi.
E como isso aí é atualizado frequentemente, cara, é como se fosse uma tabelinha de Excel. Não é muita coisa de tamanho que precisa. É bem pouco. Entendi. Então realmente não ia impactar. Não, impactaria se você não tivesse, mas como você tem, realmente é muito pouco. Então, Tá, e quando tu não tem a DRAM Cache, quem é que faz isso? Pega um espaço da Flash NAND mesmo para fazer isso? sim, em SSD SATA geralmente faz isso. Em NVMe's você pode fazer isso também, mas alguns têm uma funcionalidade chamada aquele de HMB, que é o Host Memory Buffer, que ele aloca 64 MB da memória RAM do seu computador para fazer esse processo de armazenamento. Porque, querendo ou não, a RAM ainda assim é muito mais rápida do que a NAND Flash. Entendi, louco. Teve alguma coisa que ficou meio em claro, quer que eu explique de novo? Não, tá louco. Não, tá bom demais, tá louco. Explica bem pra caramba, mano. Porque é muita coisa, então, tipo assim, é difícil chegar a explicar porque é muita coisa pra mim explicar, cara. É muita coisa, cara. Porra, é muita coisa mesmo. É um negócio, é uma infinidade de conteúdo isso. É impressionante, mano. É impressionante mesmo. Muito bacana. Tá, ô Gabriel, outra coisa, tá? Voltando ao controlador e toda essa quantidade de dies e densidade desses dies. Tu falou inicialmente que a capacidade do controlador é trabalhar com 8 canais e tem 32 dies. E tem um processo de interleaving, um processamento paralelo. Como é que funciona? Explica melhor como é que funciona esse interleaving tudo com 32 canais. Então, só resumindo para o pessoal recapitular. O controlador consegue se comunicar de forma simultânea ao mesmo tempo com 8 dies. Tá. Com o comando chip enable que tem dentro de cada NAND flash, o controlador consegue fazer um agrupamento de 8 canais em 4 vezes. Tipo, ó, os primeiros 8 dies, o segundo 8 dies, os terceiros 8 dies e os últimos 8 dies que tem ali, somando dá 32. Ele primeiro se comunica com dies 0 até o 7, depois com 8 até o 15, depois do 16 até o 23 e do 24 até o 31. É assim que funciona a comunicação pelo interleaving, que ele vai intercalando. Uhum. Só que daí você entrou numa questão interessante, porque o SSD, ele tem 64 dies, e o controlador, ele tem aquela limitação de se comunicar com até 32. Então como é que ele faz esse caso? Neste exemplo, ele utiliza um comando que o próprio controlador passa para as NAND flash, chamado MDS, que é Multi-Die Select. Tá. Como é que funciona? Lembra que eu te falei que o SSD suporta trabalhar com até 32 dies? Uhum. Neste caso, cada die funciona com aquele comando chip enable. Quando o controlador manda esse comando para NAND flash, o die é ativo para ele poder trabalhar com ele. Lembra? Tá. Nesse caso, o que eles fazem? Em vez de deixar apenas um die por cada comando chip enable, eles deixam 2. Só que quando você manda o comando para cá, ele lê um, terminou, ele para e lê o outro. Ele fica assim, intercalando. Então, acho que não pegou muito bem botar isso aqui, mas... Cara, que merda. Não, tá valendo, ficou legal. Não pegou. O cara tá me ofendendo aí, meu público, meu. Tu tá louco, mano. Ai, meu Deus. Mas então, em relação a isso, ele faz isso. Ele se comunica com um die e depois ele se comunica com outro die. Ó. Esse dedo, não é o do dedo meio, não. Daqui que acontece? Após ele fazer isso, ele consegue trabalhar com 64. É a única forma que ele consegue fazer. Porque ele não consegue se comunicar diretamente com 64. Não dá. Uhum. Nossa, é muita loucura. Multi-Die Select. Isso. Legal, muito legal mesmo. Esse aqui é o SSD com a maior capacidade por meio doméstico, né? TLC pro mercado consumidor, sim. Se você for pegar esse formato M.2 pro mercado consumidor com DICE TLC, sim, disparado é o maior. Caramba, mas com flash QLC, aí tem mais. Ah, tem. Você encontra... Para mercado consumidor doméstico? Você encontra, eu acho que 16 terabytes. Só que eu acho que fica difícil você passar disso, devido àquele problema que eu te falei, da altura de cada die. Como fica 16 dies tacados um em cima do outro, acaba batendo no limite lá. Entendi. Daí, no caso, qual que é a solução? Esperar novas dies serem lançadas, que geralmente o tamanho do die diminui e você consegue estacar mais um em cima do outro, entendeu? E um QLC acaba de 16 terabytes acaba ficando quase o mesmo preço desse aqui? Ou é muito mais assim o valor? Ah, é a mais, é porque é por causa de nicho também, né, cara? Fica bem mais caro, cara. Bem mais caro. Que doideira. Esse aqui é produto topo de linha, né, cara? É bem poucas unidades que foram fabricadas, porque eu acho que até a fabricante parou de fabricar ele, porque eles enfrentaram muito problema pra fazer esse tipo de SSD e, tipo, encontram problema ainda com ele. Por causa que não foi fácil implementar isso. Direto ele sofre problema de temperatura, consumo elevado, como a gente mencionou. Sim. Tudo isso, entendeu? A típica tecnologia só pra bater no peito e falar a gente fez. Exatamente. A gente consegue, mas no final do dia pra vender também em larga escala não serve, né? Para mercado consumidor, infelizmente, é isso mesmo. Sim. Se você já for para data center, aí você encontra SSDs, talvez não no formato M2, mas 1.2 ou SATA, tipo de 128 TB, 64 TB. Nossa senhora. Muita coisa. Então é isso.
Galera, é isso então. Super SSD de 8 TB, Sabrent Rocket 4 Plus. Ó, vou agradecer mais uma vez a presença aí do Gabriel. Obrigado aí por toda a aula que tu deu pra nós de SSD e DIE, né, de flash, canais e multi-die select, chip enable. Show demais, cara. Obrigado mesmo, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço o convite, tá, Miguel? Por ter participado aqui de novo. Tá, brigadão mesmo e mais uma vez pelo tempo ainda, né? O tempo dobrado pra gente gravar isso aí. E ó, galera, quer aprender mais sobre SSD, ó, e ver muito review extremamente detalhado de vários modelos de SSD, SSD do AliExpress, SSD topzera que nem esses aqui, vou deixar o link na descrição do canal do Gabriel, tá? Vai aprender muita coisa de SSD lá, eu tenho certeza, recomendo. Eu aprendi muita coisa com ele, certo? Então é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Gabriel. Falou, pessoal. Agradeço por terem participado aqui. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. É isso aí. Deixa o like, tá? Se inscreve aqui também. É isso aí. Valeu.